E aí galera, beleza? Aqui é o professor Daniel Cardoso e nessa aula a gente vai criar os controles de animações, tá bom? É onde a gente vai poder trabalhar com aquelas animações que nós criamos aqui ó, em Animation, que a gente criou o jogador pulando, correndo, abaixando, tá? E no Animator também, tá bom? Que a gente fez todas essas condições aqui para o jogador, tá? A gente vai trabalhar nisso dentro do script, tá? Então a gente vai criar agora o nosso primeiro script, um script mais parrudo do que aquele script padrão lá que a gente criou do Hello World, tá? E só antes de entrar no script, galera, deixa eu lembrar vocês, vocês estão lembrados aqueles inputs que tem dentro da Unity por padrão? Vamos dar uma olhada lá, vocês vão relembrar. Em Edit, Project Settings, Input. Aqui nós renomeamos aquele jump para botão pular, lembram? Então, a gente tem dois botão pular aqui, ó, tá vendo? Um seria para o teclado, para o mouse, e outro seria para o joystick, tá bom? O joystick a gente vai ignorar, porque o interessante aqui é a gente trabalhar só com o teclado, tá? Mas eu renomeei aqui, caso vocês queiram usar o joystick, então é o botão 3 do joystick. No caso do botão pular aqui do teclado, a gente vai usar só o teclado, tá? Sem precisar usar o mouse. Se a gente fosse usar o mouse, a gente colocaria aqui nesse campo um atributo para ele. Por exemplo, o botão 0, que seria o botão esquerdo do mouse. Como a gente vai fazer testes aqui na Unity, às vezes se eu clicar com o botão esquerdo, tanto ele vai pular, como ele vai fazer uma interação aqui na Unity. Então eu desabilitei essa opção, tá bom? Então o botão pular vai servir só o espaço, tá? E a gente vai trabalhar também com essa input, essa entrada no Fire 1, ou seja, esse aqui vai ser o nosso abaixar, tá bom? Então aqui ó, ele tem a opção o Ctrl esquerdo do teclado ou o botão 0 do mouse, que é o botão esquerdo. Então nós vamos apagar isso aqui, porque para nós não nos interessa o mouse, é apenas o teclado, tá? Então para você abaixar, você vai apertar o Ctrl esquerdo do teclado, tá bom? Aí você fica a seu critério mudar essa opção aqui. Aqui nós vamos mudar o nome também, tá bom? A gente vai colocar nome de botão abaixar. No mesmo caso, a gente vai fazer nesse Fire 1. Apesar que não vou usar nenhum joystick, mas eu vou manter ele também por padrão, assim como eu alterei no meu botão pular. Abaixar. Botão abaixar, ok? Só para deixar bem padrão, apesar de nós não utilizarmos o joystick, tá? Então a gente tem um botão, uma entrada que chama botão abaixar e outro botão pular. O botão abaixar você vai executar no momento que o usuário estiver clicando no Ctrl esquerdo, tá, do teclado, e o botão pular vai ser o espaço, tá bom? Feito isso, pessoal, nós vamos entrar no nosso script para criar o nosso primeiro código, tá bom? Então a gente vem naquele script controle jogador, vamos dar um duplo clique, tá? O que nós vamos ter que fazer inicialmente dentro do script? A gente tem que ter o acesso àquele rigibody que a gente criou para o nosso jogador. Então a gente tem que criar o que? Uma variável pública que vai ser acessada dentro do inspector ou até de outros scripts, tá bom? Por isso que a gente vai criar uma variável pública. E como que a gente trabalha com variável? Aqui é interessante a gente criar acima das funções, tá? Porque são variáveis que vão ser trabalhadas dentro das outras funções. Então, por exemplo, a gente vai ter que criar uma variável que busque aquele rigibody do meu jogador. Então, eu vou criar uma variável do tipo pública, tá? Ela vai ser do que? Ela vai ser um rigibody 2D e o nome dela eu vou dar como jogador rigibody, ok? O que eu fiz, pessoal? Eu criei uma variável chamada jogador do tipo rigidbody 2D e ela é pública, ou seja, eu vou poder acessar ela dentro do meu inspector ou até de outros scripts se eu quiser, tá bom? E por que eu criei essa variável, pessoal? Se eu não tivesse criado essa variável, quando eu for buscar, por exemplo, um componente rigidbody, ele sempre, quando você digita um código, você sempre vai digitar o nome da função, ponto e o que você quer fazer com essa função. Então, se eu não tivesse atribuído essa variável como uma rigibody, eu teria que escrever getComponent rigibody 2D, abre e fecha parênteses, ponto, e aí sim eu buscaria o meu método, minha função ou minha variável, tá? Então toda vez que eu precisasse trabalhar com o rigibody do meu jogador, eu teria que escrever sempre essa linha de comando.
Então, para facilitar a gente, eu simplesmente, ao invés de eu escrever todas as vezes esse getComponent rigidbody, tem que abrir e fechar parênteses, e aí, a partir do momento do ponto que eu vou trabalhar com as funções, ao invés de eu escrever isso, simplesmente eu vou escrever o nome da minha variável, jogador rigidbody. Então, ao invés de escrever isso aqui, era só escrever jogador rigidbody. Ok? E aí sim eu vou trabalhar com as funções ou os parâmetros, tá bom? Tenho duas formas de fazer. Por exemplo, eu poderia colocar muito bem jogador rigidbody dentro da função start, tá? Porque eu quero inicializar essa função. Então eu quero falar que essa minha variável vai ser atribuída um valor para ela, tá? Esse sinal igual é como se a variável estivesse recebendo, tá? Vai ser o getComponent, aquilo que eu escrevi lá, rigidbody, tá bom? Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu poderia fazer dessa forma. E a maneira mais fácil, galera, como eu coloquei essa variável como pública, ou seja, ela vai estar lá no meu inspector. Então, se eu for lá na Unity, tá? Eu vou dar um salvar aqui, tá? Você lembra que o asterisco ainda não está salvo, tá? Vamos salvar. Se a gente for aqui no inspector, no jogador, aonde tem o script, perceba que ele vai ter agora a minha variável aqui. Ela foi atrelada ao inspector, ó, jogador rigidbody, tá? Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso jogar o meu jogador para cá. Aí eu vou falar para ele que o jogador ele está recebendo o rigidbody, tá bom? E aí, ó, é interessante vocês prestarem atenção que a letra R ela está maiúscula. Por que ela está maiúscula? Aqui no código, se vocês notarem, sempre quando eu escrever a primeira palavra, independente se está maiúsculo ou minúsculo, tá? Ele vai sempre deixar como maiúscula a primeira letra da primeira palavra. Só que as próximas letras, se forem maiúsculas, ele vai separar para mim. Eles chamam de camel case. É tipo aqueles uppercase, que é letra maiúscula, lowercase, que é letra minúscula, tá? Camel case, ele dá faz ficar mais legível para você. Então, se eu, por exemplo, colocasse a letra B aqui também maiúsculo, e eu vou salvar ela, né? Obviamente, para aparecer lá para mim. Ó, opa, é nesse aqui. Olha lá, ele separou para mim, porque ele entende como se eu estivesse criando uma variável com nomes para eu poder interpretar melhor na hora de ler. Então, jogador rigidbody. Então, se eu for lá voltar, para mim não interessa o B, né, maiúsculo, vou salvar, volto lá e ele vai diminuir, tá vendo? Ele pôs minúsculo. Isso aqui facilita pra gente. Então, ao invés de eu lá no script colocar aquele jogador rigidbody recebe, né, o getComponent rigidbody 2D, como eu já criei uma variável pública do tipo rigidbody, ele vai entender que a pública está aqui, tá? Ele vai colocar para mim e vai pedir para eu colocar um rigidbody. No caso, é o meu próprio jogador. Ele tem o jogador, ele não tem o rigidbody aqui dele? Não tem? Então, ele vai vir para cá. Percebe esse ícone aqui, ó? No momento que eu jogar o meu jogador para esse campo, o ícone do rigidbody, ele vem para cá. Então eu sei que isso aqui é um rigidbody, tá bom? Então com isso eu já estou dizendo para o meu script que eu quero usar esse rigidbody aqui, tá bom? Do jogador. Se a gente precisasse usar outro rigidbody de outro objeto, a gente simplesmente arrastaria o objeto que a gente tem de outro rigidbody e arrastava para cá, tá bom? E com isso, pessoal, a gente já tem o nosso pulo, tá bom? A gente só precisa agora criar uma força para o pulo. Quanto a gente vai pular, tá bom? Se a gente vai pular muito baixo, muito alto, e a gente vai trabalhar com a força. E para isso a gente vai criar uma nova variável, tá? A gente vai colocar também do tipo pública, tá bom? Ela é inteira, por quê? Porque o pulo vai ser números inteiros. Eu não preciso ter números quebrados, igual float, para falar que o pulo vai ser 100.34, tá bom? Ele vai ser de menos infinito a mais infinito, tá bom? E aqui eu vou dar o meu tab, tá? Para a gente fazer aquela indentação que eu expliquei para vocês. Eu vou até fazer de novo aqui para ele ficar certinho, ó, tá vendo? Aí ele vai ficar na mesma linha que o de cima ou que as demais variáveis, tá bom? E aqui eu vou criar uma variável chamada força pulo, tá bom? Lembra de não colocar acentuação, tá? Então vai ficar forca pulo, mas a gente entende que é força pulo, tá bom? Tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte: se vocês resolverem mudar o nome de uma variável, por exemplo, essa do rigidbody, eu vou deixar realmente com a letra B aqui em maiúsculo, tá? Se eu salvar isso aqui, vocês lembram que eu referenciei meu game object jogador
para essa variável lá no meu inspector, se eu alterar a minha variável, automaticamente eu perco essa referência. Então aqui é como se tivesse uma nova variável. Então ele não está interpretando mais o rigibody do jogador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar de novo esse jogador, tá bom? Então tem que prestar muita atenção que depois que você referencia algum objeto a uma variável e você renomeia a variável, você perde a referência. Então aqui a gente, só para deixar bem claro, né? Eu vou voltar aqui o meu B minúsculo, vou salvar e de qualquer forma ele vai voltar aqui para o B minúsculo e eu vou arrastar de novo só para mostrar para vocês que se eu alterar agora de novo a variável eu vou perder essa referência, tá bom? Ó, percebe aqui que a variável força pulo ela é pública, então eu posso dar um valor para ela. Então agora, pessoal, a gente vai ter que falar para o jogador quando ele está pressionando aquelas teclas que ficavam nos inputs que eu mostrei para vocês no começo dessa aula, tá bom? Então a gente vai ter que relembrar isso aqui, os nomes que nós colocamos. Então a gente tem aqui essas entradas aqui como botão abaixar e botão pular, tá bom? É isso aqui que agora a gente vai falar para o jogador. Se o jogador apertar o botão abaixar, ou seja, ele está apertando o Ctrl esquerdo do teclado, então ele vai fazer determinada função, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora no script para começar a entender a animação do pulo como se eu estivesse apertando espaço, tá bom? Para isso eu vou usar dentro da função update, porque eu vou fazer isso a cada frame, tá? Eu não vou fazer isso apenas uma vez, então toda vez que eu apertar o espaço ele vai entender que o espaço é o botão pular, tá bom? E eu vou falar isso para ele dentro desse script aqui. Quando eu apertar o botão pular, que é aquele nome que eu escrevi lá, lembrando que o B maiúsculo eu tenho que pôr o B maiúsculo aqui, o P maiúsculo também, tá? Tem que ser o nome idêntico ao que está lá. E para isso a gente vai usar o comando if, que é um comando condicional, tá bom? Dizendo assim, se o usuário apertar determinado botão, então faça aquilo, se não, faça outra coisa, entendeu? Eu vou comentar com vocês aqui para que fique mais transparente o que a gente está digitando, tá bom? Então a gente vai comentar essa linha aqui e escrever, por exemplo, se o botão de pulo for apertado, então faça isso. E aí embaixo eu vou dar continuidade, se não, faça aquilo. Tá bom? Porque o if ele vai ter uma condição do else, que o if é se, else é se não, tá bom? Então a gente vai escrever isso em código, tá bom, pessoal? A gente vai colocar o if, tá? Aí ele começa com parênteses e termina com parênteses, tá? Por enquanto eu não vou colocar nada, eu só estou colocando para preencher o nosso bloco, tá bom? Então aqui dentro do parênteses eu vou colocar as minhas condições e depois entre as chaves aqui, os meus blocos que a gente fala, tá bom? Então eu sempre tenho que abrir um parênteses, fechar parênteses e abrir uma chave e fechar uma chave, tá bom? Então a gente aqui tem que colocar o que nós queremos dentro do if, tá? Então nós vamos querer o que? A gente quer que quando for pressionado um botão, ou seja, o input, tá? O input é da entrada, tá? O que nós queremos? Nós queremos que qual entrada que vai fazer o nosso comando, tá? Existe um nome que chama getButtonDown. Presta atenção que tem outros getButton. O getButton sem ser o down, só o getButton, é como se eu tivesse pressionado a tecla e segurado a tecla, tá? Mas eu não quero isso, eu quero que seja executado o comando apenas uma vez quando eu apertar o botão. Então, cada vez que eu apertar o botão, vai executar. Se eu apertar e segurar, então eu tenho que usar o getButton. No caso, nós vamos usar o getButtonDown. Eu vou escrever de novo isso aqui para vocês perceberem que conforme eu vou escrevendo, ele vai preenchendo para mim, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, tá vendo? Se eu escolher essa opção Get Button Down, ele me dá já as condições, o que eu tenho que preencher para ele. Então, no momento que eu usar essa função aqui, esse método, ele já fala que eu tenho que abrir parênteses e fechar e colocar, por exemplo, uma string button name, tá bom? Então, essa função aqui, eu também vou ter que abrir e fechar parênteses, tá bom? Então aqui, ó, eu abro e fecho parênteses, tá? Porque esse parênteses aqui é desse e esse aqui é o do primeiro, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar o nome do botão. Você lembra o nome do botão que nós colocamos? Então nesse caso é o botão pular. Lembrando de colocar entre aspas, tá bom? Então é exatamente o que eu havia escrito aqui, ó. Se o botão de pulo for apertado, então faça isso. Então se o botão
get button down, o botão de pulo que chama botão pular, for apertado, eu vou fazer o que está dentro dessas chaves. É aqui que eu vou escrever o que é para ser feito, tá bom? Se vocês quiserem testar antes de colocar propriamente o código, a gente pode fazer um debug aqui. Você lembra do debug log? A gente pode colocar aqui um nome pulo. Ou seja, se o jogador clicar no botão pular, que é o espaço que está configurado lá dentro da Unity, ele vai mostrar para mim, dentro daquela guia console, essa palavra aqui que eu estou escrevendo, pulo, tá bom? Não esquece de pôr ponto e vírgula, tá? Então, quer dizer, eu vou dar um play aqui no meu jogo, tá? E ó, eu vou apertar o espaço, tá vendo? Pulo. Espaço de novo, pulo, tá vendo? Sempre que onde eu for apertar. Então, quer dizer que o nosso código está funcionando legalzinho, tá bom? Ó, se eu der um colapse aqui, ele vai só somar aqui para mim, ó. É que aqui eu tenho que parar e começar de novo. Olha lá, tá vendo? Ele só está contabilizando aqui para mim. Então o nosso código está funcionando. Vamos voltar para ele. Então a gente vem dentro do update, tá? A gente tem que ver aqui que essa chave aqui é dessa aqui, então não é dentro desse if, mas sim é um novo if, tá bom? Então a gente vai pôr if input, que é o botão que a gente vai dar de entrada. Qual botão? Uma vez só que eu vou selecionar, o get button down. Eu vou clicar apenas uma vez. Vou colocar o nome do meu botão abaixar, né? Que vai ser o botão abaixar que eu coloquei lá dentro do meu input, tá bom? Abre e fecha, tá bom? E aqui dentro também eu vou colocar um debug, tá? Ponto .log e mostrar abaixar. Pronto. Então, quando eu clicar, qual é o botão abaixar? É o Ctrl esquerdo do teclado. Então, quando eu clicar no botão Ctrl esquerdo do teclado, vai aparecer lá dentro da minha guia console abaixar. E quando apertar o espaço, ele está aparecendo a palavra pulo, tá bom? Aqui eu tenho que colocar um outro parênteses, né, pessoal? Porque aqui, esse parênteses daqui é deste e esse aqui é da função que eu estou colocando, tá bom? Vamos lá na nossa Unity. Vamos dar um play. Ó, vou apertar o espaço, pulo. Vou apertar o Ctrl esquerdo, abaixar, tá bom? Vou apertar o Ctrl esquerdo, abaixar, abaixar. Aqui eu vou parar, quer ver? Só vou deixar, vou dar uma limpada aqui, vou deixar o colapse ativo para ele contabilizar aqui desse lado, tá bom? Então, ó, Ctrl 1, 2, 3, tá vendo? O espaço também está somando, os dois juntos, tá vendo? Se eu segurar os dois, ele, como é o get button down, ele está contabilizando uma vez quando eu aperto, não quando eu seguro, né? Você lembra que aquela função é get button, só que ele segura o botão, tá? Como a gente usou get button down, é apenas uma vez que eu clico ele vai executar. Se eu segurar, ele não vai ficar somando, tá bom? Então as nossas condições estão funcionando, tá bom, pessoal? Vamos voltar lá para o código. Então, pessoal, o nosso código está funcionando. O que a gente vai fazer? Vamos tirar esses debugs aqui e vamos colocar propriamente o código, tá? Pense o seguinte, para eu fazer um pulo com o meu personagem, eu tenho que aplicar uma força nele, certo? Então eu estou usando física nisso. Então para isso eu vou usar o meu rigibody, que é aquela variável que eu criei aqui em cima. Então aqui eu vou colocar jogador, ele já preenche aqui para mim, eu vou escolher esse, tá? Aí, no momento que eu estou colocando a variável, se eu der um ponto, ele vai pegar todas as funções ou parâmetros desse jogador rigibody, que na verdade são funções e parâmetros de um componente rigibody 2D, porque essa variável é um componente rigibody 2D. Então eu vou escolher o que? Eu quero aplicar uma força. Eu vou em Add Force. Se eu colocar aqui o parênteses, que é o que eu vou ter que aplicar essa força, ele me dá um vetor 2. O que é um vetor 2? Como a gente comentou numa das outras aulas sobre plano cartesiano, ou seja, nós trabalhamos, nesse caso, essa força ele tem o eixo x e y, por isso que é vetor 2. Então a gente vai trabalhar com os eixos x e y para trabalhar com essa força. No nosso caso, está trabalhando com pulo, a gente vai ter que trabalhar com o eixo y. Ó, presta atenção. Tá vendo? O plano cartesiano seria isso, ó, x e y. Então, como a gente vai pular, a gente vai usar somente o eixo y, tá bom? O eixo x a gente vai permanecer o mesmo. Para quê? Para aplicar a força do pulo, tá bom? Então, para isso, a gente vai criar um novo vetor, vetor 2, tá bom?
Então aqui eu estou instanciando um novo vetor, tá bom, pessoal? E é um vetor 2, ou seja, só o eixo x e y, tá? A gente vai trabalhar também no código com o vetor 3, tá? Porque a gente vai ter que trabalhar com o transform, e o transform exige que tenha os três eixos, porque ele tem os três eixos, independente da gente estar fazendo um jogo 2D ou 3D, tá? Mas nesse caso é um vetor 2, tá? Só o x e y. Então a gente tem que abrir e fechar parênteses também desse vetor, e lembrando de fechar parênteses do add force, tá bom? Então esse parênteses aqui é do vetor e esse parênteses aqui é do add force, tá? E aqui dentro que a gente tem que colocar as nossas variáveis x e y, tá? Os valores delas. Então nesse caso, pessoal, a gente vai ter que colocar a força do x e a força do y. O x não tem movimento no nosso caso, tá? Apesar do personagem aparentar estar andando, ele não está andando, ele está fixo. Então o nosso movimento seria da animação, obviamente, e do pulo. Então o zero vai ser para o eixo x. E para o y, o que a gente vai usar? A gente vai usar a nossa força. Qual que é a nossa força? É a força do nosso pulo que nós declaramos aqui. A gente declarou uma variável aqui, força pulo. Então a gente coloca aqui que essa força pulo é do y, tá bom? E pronto. Com isso a gente já consegue pular com o nosso personagem. Vamos lá testar? Então a gente salva o nosso script. Vamos lá na Unity, tá? Só lembrando da gente colocar um valor para força, tá? Por isso que a gente colocou essa variável pública, tá? Vamos colocar aqui 100, um valor exemplo, tá? E olha, vamos reparar aqui no Rigidbody, só para a gente fazer o teste, conforme a gente vai testando, a gente vai alterando tanto a força do pulo, como a gravidade, como o peso dele, tá bom? Porque isso aqui, os três vão ser influenciados, tá? Se eu aumentar aqui a força e diminuir a gravidade, ele vai pular mais alto, mas ele vai cair mais devagar. Quer ver? Vamos fazer o teste. Se eu apertar espaço, tá pulando bem baixinho, tá vendo? Então vamos colocar aqui 300. Se eu apertar espaço, tá vendo? Agora ele está pulando mais alto, tá vendo? Vamos colocar 2 e ver o que vai virar. Vamos lá. Isso aqui agora é testando, tá, pessoal? Olha, ele pulou mais baixo, mas ele caiu bem mais rápido, porque a gravidade está aumentando para ele. Então eu vou deixar, na verdade, vamos colocar um pouco menos aqui, porque ele está pulando muito alto, tá? Isso a gente vai fazendo teste conforme a gente vai jogando. Aí. Por enquanto vamos deixar assim, tá? Quando a gente for criar nossas barreiras, a gente vai aperfeiçoando o nosso pulo, tá bom? Só que ainda também não tem animação, né, pessoal? Você percebe que conforme eu pulo, ele está correndo ainda, tá vendo? Então a gente tem que mudar essa animação aqui. Então agora, pessoal, a gente vai fazer as outras animações, tá bom? Quando a gente pular, além da gente estar pulando, a gente vai usar a animação de pular, e também quando a gente abaixar, a gente vai fazer a animação de estar baixando, tá? Vocês lembram quem que faz o controle das animações? É o Animator, né, pessoal? Então aqui, ó, vocês vão ver que eu vou ter que buscar dentro do script esse componente aqui. Para isso, eu vou dentro do script e vou falar que eu preciso utilizar esse componente. Então, para isso, pessoal, eu preciso primeiro criar uma variável aqui, tá bom? Uma variável pública. Que tipo que ela é? Ela é um animator, tá? E eu vou chamar ela de animador. Então, o que isso faz? Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no Rigidbody. Eu vou referenciar o meu objeto jogador ao animador, tá bom? Então, para isso, eu vou salvar, vou lá na Unity. Agora, presta atenção aqui, ó, nesse componente do script. Agora eu tenho um campo animator. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no Rigidbody. No caso, eu tenho o meu jogador, ele tem o animator, certo? Ele está aqui, ó. Então eu vou falar que esse campo aqui é o animator desse objeto. Então eu vou arrastar, tá bom? Aí por que eu fiz isso, pessoal? Vocês lembram aqui no nosso animator, né, que a gente trabalhou aqui com as nossas condições, a gente falou que enquanto, ó, se o jogador está correndo, se ele quiser abaixar, então ele tem que usar essa condição aqui que nós criamos, ó, a condição abaixar tem que ser verdadeira. Então eu falo, se eu estou correndo e vou abaixar, o abaixar tem que ser verdadeiro. Se eu estou abaixando e vou correr, então abaixar tem que ser falso, ele não está mais abaixando, ele está correndo. Então essas condições aqui, elas estão criadas no animator, mas eu tenho que chamar lá no script, para eu mostrar para ele o que, quando eu quero que o animator do abaixar, da condição abaixar, seja falso, seja true. Mesma coisa serve aqui para o pular.
eu tenho que avisar para ele lá no script quando ela vai ser true ou quando ela vai ser false, tá bom? Então eu criei essas condições aqui, aí eu tenho que chamar lá no script. Para isso que eu coloquei dentro do script o componente animator do personagem, tá bom? Então a gente vai criar mais duas variáveis aqui, tá, pessoal? A gente pode criar private, tá? Eu só vou colocar público para mostrar para vocês lá no inspector, tá? Depois eu tiro. O tipo é booleano, ou seja, só aceita valor falso ou verdadeiro, tá bom? E aí eu vou criar uma variável aqui chamada pulo. E também eu vou criar uma outra variável booleana abaixar. Aí o que eu vou fazer? No momento que eu for clicar no botão pulo, que é o botão do espaço, eu vou falar para ele falar que a variável pulo vai receber true. A mesma coisa eu faço, mas no botão abaixar. Eu vou falar que o abaixar vai receber true. Eu vou mostrar para vocês como que está ficando dentro do inspector, tá? Porque que na verdade ele é true e eu tenho que avisar que quando ele parar de pular, ele tem que voltar a ser falso, porque senão o nosso pulo vai ficar travado, assim como o nosso abaixar também vai ficar travado, tá bom? Ó, se vocês forem lá na Unity, deixa eu só dar um save aqui, né? E eu vou fazer o teste aqui, ó, dar o play. Ó, a gente tem ó, agora a variável pulo e a variável abaixar. Se eu der um play e apertar o pulo, que é o espaço, ó, ele ficou true, só que ele não voltou por false, tá bom? Então, quer dizer, a gente tem que falar que assim que ele parar de pular, ou seja, quando ele pisar aqui, ele volta para false. A mesma coisa da baixar, ó, vou apertar o Ctrl, ó, ele não voltou. Eu vou mostrar para vocês como corrigir isso assim que eu for atribuir o nosso animator a essas variáveis, tá? Foi para isso que eu criei essas variáveis, para nós atribuirmos o animator a elas. Então aqui, ó, dentro de update, tá? Fora desses ifs, tá? Vou descer um pouco aqui para vocês visualizarem melhor. Então aqui eu tenho a função update, o if, tá? Do botão pular e o outro if do botão abaixar eu vou colocar na mesma linha que essas condições, tá? Mas dentro da função update, tá? Eu vou buscar a minha variável animador, que é uma variável do tipo animator, tá? Então eu vou colocar aqui animador ponto, e vou buscar um valor para ela. Eu preciso buscar uma condição, que é a condição que eu criei lá dentro do meu animator, e o valor também, que é o valor que eu atribuí aqui para essa booleana, tá bom? Então quer dizer, eu ponho ponto e vou dar um set bool, ou seja, eu vou buscar um valor booleano, tá? Eu podia até usar um valor float, mas nesse caso eu só quero avisar para ele, né, que é verdadeiro ou falso. Então aqui ó, ele já fala que eu tenho que passar o nome da variável e o valor da booleana. Então no caso, eu vou ter que colocar aquele nome naquela condição que eu coloquei lá no animator, tá? Vamos dar uma olhada lá no animator para ter certeza do nome que a gente está criando. Ó, eu fechei aqui, eu coloco de novo. Então, por exemplo, ó, condição abaixar, tá vendo? E a mesma coisa, condição pular. Então é tudo minúsculo, tá? O nome das nossas condições. Então a gente vai vir aqui e colocar pular, que é o nome daquela condição, tá bom? E a variável que eu quero, que é a variável que eu coloquei lá em cima, que é o pulo, tá bom? E a mesma coisa eu vou fazer para o animator do abaixar, tá? Eu vou buscar ele aqui, o nome lá é abaixar, tudo minúsculo, tá, que eu coloquei, e a variável também chama abaixar aqui, tá? Não tem problema, tá? Com isso, pessoal, a gente já tem a nossa animação já conforme a gente aperta o espaço e o Ctrl, tá? Só que tem um detalhe, eu vou mostrar para vocês, é por isso que a gente vai ter que corrigir aquela variável que eu mostrei para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, a variável aqui, ó, do pulo e do abaixar. Você vai ver que quando eu pular ele fica true e ele vai dar uma travada, tá? Opa, eu fechei aqui a cena. Vamos voltar a cena aqui. Pronto. Então, quer dizer, eu vou dar o play aqui. Ó, quando eu for dar o espaço, ele vai dar true aqui e ele vai travar, tá vendo? Ele fica num loop. A mesma coisa do Ctrl. Se eu der o Ctrl aqui,
ele vai travar também. Aqui não está aparecendo porque ele está na animação do pulando, tá? Mas ele não volta aqui. E eu preciso falar que assim que ele der o pulo, ele vai pular. Quando ele encostar aqui, ele volta a ser falso e ele para de animar. Eu vou parar o meu jogo, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve esse problema. Para isso, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. A gente tem que falar que quando o personagem bater em algum lugar, ele vai fazer com que tanto o pulo como abaixar, no caso se for um ou outro que estiver sendo executado, ele vai ser falso. E eu tenho que então criar um novo objeto aqui, falando que se ele abaixar e encostar no chão, isso aqui volta a ser falso, tá bom? Então a gente vai criar um objeto vazio, tá bom? Você vai clicar com o botão direito aqui nele, Create Empty, e a gente vai dar um nome de checar chão. Ou seja, ele vai checar se o personagem está encostando no objeto que a gente atribui ele, que é o chão, então ele vai parar de fazer as animações. Aí ele vai parar de travar tanto a animação de abaixar como a animação de pular, tá bom? Aí aqui, pessoal, é interessante a gente colocar uma cor para ele para poder aparecer aqui na nossa cena, tá? Você pode escolher um desses ícones aqui. Eu vou escolher o amarelo, tá? Fica mais visível. E aqui eu posso posicionar ele no local que eu desejo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar ele bem perto do pezinho do nosso personagem, tá bom? Então agora a gente vai criar algumas condições aqui no nosso script. A gente vai criar aqui uma nova variável do tipo pública, booleana, tá bom? E nós vamos dar o nome de pisando no chão. Então, se essa variável for verdadeira, automaticamente o nosso personagem está pisando no chão. E além da gente definir se está pisando no chão ou não, a gente tem que definir o que é chão, né? Então a gente vai criar outra variável aqui. O tipo dela eu vou escolher Layer Mask, tá? Eu vou explicar para vocês o que é, né? No caso são layers, tá? Mas eu vou mostrar para vocês lá dentro do Inspector, que fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? O que é chão, tá bom? Para melhor visualizar, acho que é interessante a gente colocar aqui aquelas iniciais maiúsculas para poder separar lá no nosso Inspector, tá? Então, o que é chão, tá bom? Aí lá no Inspector vai ficar mais fácil compreender. Vamos salvar e vamos lá na Unity, vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui em jogador, tá vendo aqui agora pisando no chão e o que é chão. Tá? Vocês percebem, pessoal, que todo objeto ele possui uma layer, tá vendo? Ela tem a opção padrão, tá bom? Nós vamos fazer o que? Nós vamos adicionar uma nova layer, tá? A gente vai criar um nome aqui para ela. Vamos chamar uma layer de jogador e a outra layer de chão, tá bom? Por enquanto é só essa que nós vamos criar, tá bom? Então a gente volta aqui no nosso jogador e aí a gente volta na lista aqui das layers e aí a gente vai escolher a layer do jogador chamado jogador, tá bom? A camada que esse objeto pertence chama jogador, tá bom? No momento que eu clicar aqui, como eu tenho um objeto filho que é o checar chão, ele pergunta se você quer setar essa layer jogador que eu escolhi aqui para todos os filhos desse objeto. Eu vou querer sim, tá? Setar. Então eu ponho yes, ó. Se eu vim aqui no checar chão, a layer do checar chão também é jogador, tá bom? Eu vou fazer isso no caso para o objeto chão. E no caso eu vou escolher a layer chão. E por que nós fizemos isso, pessoal? Se nós clicarmos aqui no objeto jogador, vocês lembram que a variável que a gente criou, o que é chão, a gente tem aqui uma lista, a gente pode dizer que qual objeto é o chão com base na layer, tá bom? No nosso caso, a gente vai escolher a layer chão. A gente pode até escolher outras, mais de uma, por exemplo, tá vendo? Só que no caso a gente só vai deixar o chão mesmo, porque a gente está definindo que o que é chão. O chão é essa layer chão, tá bom? E agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no meu código e falar, né, quando que esse objeto checar chão aqui, ele está encostando propriamente no chão, tá bom? Eu tenho que falar para ele lá no código. Então a primeira coisa, pessoal, eu preciso falar para ele que eu quero criar uma variável e referenciar aquele objeto que a gente chamou de checar chão.
eu quero apenas a propriedade do transform dele, tá bom? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma pública do tipo transform e eu vou chamar ele de checar chão também, não tem problema, checar chão. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para o Rigibody, para o Animator, tá bom? Eu vou lá na Unity, ele vai criar para mim aqui um checar chão e eu vou arrastar o meu checar chão, meu objeto, para este campo. Então eu estou falando que essa variável checar chão, ela tem o transformer desse objeto checar chão, tá bom? A gente tem que fazer isso antes de começar propriamente a buscar entender lá no código quando o checar chão vai encostar propriamente no objeto chão. E eu peguei o transform porque o que eu quero é apenas a posição x, y, z, por exemplo, do objeto. Só me interessa saber se o objeto está encostando, então preciso saber a posição do objeto. Então na função update, a gente pode colocar aqui antes do animador, a gente vai chamar aquela variável pisando no chão, tá bom? Ela vai receber um valor, tá? Que valor? A gente vai chamar o motor de física da Unity, tá? Que é o Physics 2D. E a gente vai criar um pequeno círculo de colisão, que a gente vai usar o Overlap Circle, tá bom? Olha, se eu abrir parênteses, ele vai me dar a opção que eu preciso criar alguns parâmetros para ele. Então aqui eu tenho que dizer basicamente onde começa o círculo e qual o tamanho dele. Então eu vou colocar aqui a posição inicial, que é o meu checar chão, tá bom? Então eu vou colocar aqui checar chão, ponto position, porque eu quero escolher a posição dele, tá? Inicial, e vou colocar um tamanho desse círculo de 0,2. Eu preciso colocar o f porque 0,2, 0,2 é float, tá? É número decimal, então f eu vou precisar colocar, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu só coloquei o position aqui direto logo após o checar chão, porque o checar chão é uma variável do tipo transform, tá? Se ela não fosse, se ela fosse, por exemplo, um game object, eu colocaria checar chão.transform.position, tá? Então eu só facilitei colocando ela como transform, tá? Isso aqui, pessoal, o que eu fiz basicamente? Eu poderia ter muito bem vindo aqui na Unity e criado aqui nesse checar chão e criado um componente, por exemplo, Physics 2D do tipo Circle Collider. E aí eu teria diminuído por aqui, por exemplo, 0,2, tá? E aí ajeitado aqui, colocado ele bem menorzinho, tá? E por que eu criei lá no script, pessoal? Eu não criei aqui no inspector. É porque eu quero fazer a verificação constante, tá? Sem ter que ficar criando funções de física, tá bom, pessoal? E só para finalizar aqui no código, eu preciso também falar qual é a layer mask que ele deve verificar, né? Que a gente criou aqui, o que é chão, tá bom? Então a gente coloca o que é chão. Então com isso, pessoal, a gente já tem a nossa animação funcionando, ó. Só para melhorar, pessoal, para ter certeza que o nosso pisando no chão, né? Ele está exatamente encostando, o nosso personagem está pisando lá no chão. Eu vou aumentar um pouco esse círculo, tá? Vamos testar então, né? Então, ó, o nosso pisando no chão, ele tá falso, tá vendo? Ó, vou até subir um pouquinho, ó. Na hora que eu der um play, ele vai ficar true, ó. Tá vendo? Ficou true, porque encostou no chão. Então eu vou apertar o espaço, ele vai pular. Quando ele estiver no ar, ele vai voltar a ficar falso. E na hora que ele pisar no chão de novo, ele vai voltar a ficar true. Quer ver, ó? Pulou, falso, tá vendo? True. Pulou, falso, true. Tá vendo? Tá funcionando. O nosso pisando no chão está corretíssimo, tá bom? Essa animação aqui a gente vai consertar, tá bom? Então com isso, a gente nem precisa mais dessa variável aqui, que foi só para fazer uma checagem lá no inspector, tá? A variável pulo pode sair, tá bom? Então essa aqui pode sair também, senão vai dar erro, né? E aqui a gente vai trocar o pulo por pisando no chão. Um detalhe, pessoal, que eu tenho que colocar essa variável aqui dentro desse animador como falsa. Por quê? Porque enquanto ele está pisando no chão,
ela vira true, tá bom? E aí, no momento que ela para de pisar no chão, ela vira false. Então eu tenho que inverter isso. Se ela está pisando no chão, aí, ou seja, eu não estou pulando. Se eu estou pulando, eu não estou pisando no chão, tá bom? Então vamos fazer o teste, pessoal. Vamos lá. Então eu vou dar play. Ó, ele colocou o pé no chão, está pisando no chão. Se eu pular, ele para de fazer a animação agora do pulo, tá vendo? E ele vai como falso, que ou seja, quando ele está no ar, ele não está pulando no chão, e quando ele encosta no chão, ele volta a ser true. Então, quando eu pular, ele faz animação, e quando eu encostar no chão, ele não faz mais animação, tá vendo? Nosso pulo ficou perfeito agora, pessoal. Eu posso até agora tirar essa variável daqui, para não ficar atrapalhando a gente, porque isso aqui era só para a gente checar enquanto estava baixando, por exemplo, ó, tá vendo? A gente vai resolver também esse problema que ele fica repetindo o abaixar, tá? Aí a gente pode tirar isso aqui que não vai precisar mais, é só para mostrar que ele não está voltando a ficar falso. Assim como o pulo a gente resolveu, a gente vai ter que resolver a opção do abaixar também, tá bom? E no caso de abaixar, a gente vai fazer uma verificação, mas por tempo, tá? Que a gente vai falar que quando ele acabar aquela animação que ele está baixando, então eu paro de animar, tá bom? Então aqui, ó, se vocês derem uma olhada no nosso animation, a gente está vendo que a nossa animação de abaixar, ele vai até 1 segundo. Então a gente tem que falar que quando chegar em 1 segundo, ele para de animar, tá bom? Ele vai parar de ficar repetindo aquela animação. Então nós vamos criar aqui, primeiramente, duas novas variáveis, tá? Vamos colocar como pública, mas não tem necessidade, tá? Mas já que estamos colocando tudo público, a gente vai padronizar. A gente vai colocar do tipo float, tá? Porque como é tempo, a gente pode trabalhar com 0.1, 0.2, 1.1, enfim. Pode trabalhar com um decimal. Então a gente coloca aqui o abaixar tempo e uma outra também float temporário. Para ficar mais fácil, pessoal, eu vou inverter o nome daqui, porque eu acho que fica mais prático e fica mais visual o que quer dizer essa variável, que é o tempo de abaixar, ou seja, o abaixar vai durar 1 segundo, tá bom? Então aqui na Unity, a gente vem aqui no novo campo, tempo abaixar, e coloca 1, tá? A gente coloca 1 porque é aquilo que eu comentei com vocês, ó. Dentro de Animation, o abaixando, ele está durando 1 segundo, tá bom? Então no momento que ele parar de animar, então eu tenho que falar para ele parar de ficar abaixando, tá bom? Agora lá no código, a gente vai ter que colocar aqui embaixo, ó, no momento que ele está baixando, tá bom? Então a gente vai colocar depois do abaixar true, tá? A gente vai colocar aquela variável temporário, vamos setar ela para 0, que ela tem que iniciar, tá bom? E aí a gente pode colocar, tem que ser antes desses animadores aqui, tá bom? Então a gente coloca aqui, a gente coloca se for feito o abaixar, ou seja, eu posso fazer assim, que é como se ele tivesse true, tá, pessoal? Eu posso também simplesmente colocar o abaixar igual a true, tá? Mas só escrever abaixar, ele já vai entender que o abaixar está dando como true, ok? Eu vou colocar a variável que eu criei, que começou com 0. Ela vai receber, ou seja, ela mais time delta time. Vocês lembram o que é time delta time, pessoal? Assim ele calcula quanto tempo passou em cada frame, tá bom? E aqui a gente tem que criar uma condição que se o temporário for maior ou igual a minha variável que eu coloquei tempo abaixar, aí a nossa variável, aqui eu tenho que colocar chaves, a nossa variável abaixar recebe false. Então a gente está fazendo o seguinte, se o abaixar for true, ele vai fazer isso aqui. Agora se ele alcançar o tempo da animação, o abaixar vai virar false. Então consequentemente ele vai parar de dar a animação, ok? E aproveitando o abaixar sendo falso, eu tenho que falar que enquanto ele está pulando,
eu tenho que avisar para ele que o abaixar vai receber false. E para dar mais uma melhorada, pessoal, a gente tem que entender que quando ele está no pulo, apesar que quando eu pulo o abaixar fica falso, eu posso ainda clicar no botão abaixar enquanto eu estou pulando, e quando ele encostar no chão, aí ele vai abaixar. Então eu tenho que falar que ele só vai pular se ele estiver encostado no chão. E a mesma coisa no abaixar. Ele só vai abaixar se ele estiver encostado no chão. Então, para isso, o que a gente faz? A gente acrescenta aqui uma condição. Eu coloco 2 vezes comercial, que eu quero dizer que se o botão pular for pressionado e também o personagem estiver no chão, significa que aí sim ele vai poder pular, entendeu? E a mesma coisa lá embaixo. Se o personagem for abaixar e estiver no chão, aí sim ele vai poder abaixar, tá bom? Então essa condição tem que ser válida para as duas. O E, que seria 2E comerciais, ele tem que tanto ser true essa opção, como ser essa que eu vou digitar aqui. No caso, é só eu colocar o pisando no chão aqui, que é a variável nossa que está pisando no chão. Então eu tenho certeza que ele está pisando no chão, tá vendo? E a mesma coisa eu faço aqui embaixo. E pisando no chão, tá bom? Com isso, eu dou absoluta certeza que enquanto eu estou pulando, eu não vou poder abaixar, enquanto eu estou abaixando, eu não vou poder pular, tá bom? Eu vou salvar meu script, e aí eu venho na Unity e faço os testes. Vamos lá, estou pisando no chão, dei um pulo, tá vendo? Voltou a movimentação normal aqui. Mesma coisa da abaixar, eu vou abaixar, tá vendo? Essa é a nossa animação de abaixar, tá bom? Então, ó, essa variável aqui, ó, ela ficou true, depois ficou false, porque ela não está mais animando, tá vendo? E aqui é o tempo que está dando, ó. Ele vai parar de animar no momento que ele der 1 segundo, tá vendo? Esse aqui a gente pode tirar do Inspector, tá? E esse aqui também. Até o pisando no chão, porque já não tem mais necessidade. Esse aqui era mais para checar, tá bom? Ó, ficou legal, né? A gente dá um pause aqui. A gente pode tirar então o abaixar de público, o pisando no chão e o temporário, para ficar um negócio mais organizado lá no nosso Inspector, tá? Então, o abaixar a gente pode colocar como private, o pisando no chão também, não vai fazer mais diferença para nós nesse momento, tá? E o temporário também, tá bom? Vamos salvar. E aí ficou um pouco melhor aqui, com menos opções para a gente poder trabalhar, tá? E um outro detalhe também, pessoal, é que antes, se eu não colocasse essa condição e estar pisando no chão, toda vez que eu apertasse o pular, se eu apertasse o pular várias e várias vezes, ele ia pulando e saltando e ia até sumindo do cenário. Então isso fez com que eu só pulo se eu estiver no chão, entendeu? Bem, pessoal, essa aula foi uma aula extensa, mas foi uma aula muito produtiva, porque a gente já está começando a dar vida ao nosso jogo, tá bom? As nossas animações. Eu vou mostrando para vocês aqui no nosso animation como está o nosso personagem, tá? O jeito que eu coloquei todas as animações. Ó, esse aqui é o correndo, ele está quase a 1 segundo. O pulando eu coloquei aqui, ó, próximo de 3 milésimos de segundo. E eu coloquei o mesmo movimento do último movimento até 1 segundo. Então ele vai pulando, chegando aqui ele repete, tá? E o abaixando a mesma coisa. Ele está abaixando aqui, ó, em 6 milésimos de segundo, aí aqui ele vai ficar em pé. Então é como se ele já estivesse voltando para o seu estado normal, tá? Bem, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestão, é só mandar e-mail, que eu sempre respondo, tá bom? Se você tiver alguma sugestão também, é sempre bem-vindo. E eu espero que vocês estejam entendendo, porque essa aula foi muito produtiva mesmo e está começando a dar um ar diferente para o jogo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.